Mas é que se agora pra fazer sucesso todo mundo tem que reclamar, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. Bem, o que eu vou falar aqui já não é segredo para muita gente. Mas tem também aquela parcela de pessoas que ainda não conhecem. Então eu vou explicar aqui um pouco sobre a agenda da esquerda aqui no Brasil. Muita gente fala sobre a agenda que a esquerda tem, só que poucas pessoas conhecem, né, sobre o que se trata essa agenda da esquerda. Então a esquerda, ela adota uma tática que é a seguinte: ela, para alcançar essa agenda, né, ela cria um caos, ela cria problemas para vender solução. Então tanto a esquerda, nas mais variadas vertentes que ela tem, seja marxismo cultural, político, né, fabiano, seja qual vertente que for, eles criam problemas para depois vender solução. Então eles tentam criar o caos para depois vir com algum messias para salvar a pátria. Seja no fabiano, cultural, político, né, militante, seja qual tipo que for, eles, através dos meios que ele tem, através da mídia, através das leis, através de mobilizações ali de grande público, passeatas, eles tentam fazer isso. Então eles criam leis, criam algumas coisas, né, com a aparência de ser uma boa coisa, para depois, no futuro, aquilo lá gerar um problema. Aquilo que inicialmente era bom, no futuro vai gerar um problema. Eles sabem disso. Mas eles querem o problema. Para depois do problema criado, eles botar a culpa em alguém, que não é eles, lógico, e vir com uma solução, trazer uma solução. Então o segredo do sucesso deles é a longevidade, é a continuidade. Não importa para eles quem que esteja no poder. Eles admitem uma sucessão ali no poder. Mas tem que ser alguém que está de acordo com a agenda deles. Então, se está alguém ali no poder que cumpre a agenda, mesmo que seja de forma lenta e gradual, né? Como por exemplo um partido como o PSDB, que é um socialismo fabiano, que vai comendo pelas beiradas, né? Eles estão de acordo, está botando a agenda deles em prática. Entra um PT da vida ali, né, que tenta acelerar um pouco o processo, a agenda, mas ainda está devagar, eles estão de acordo. E se entrasse um outro esquerdista, um esquerdismo mais radical ainda, um PCdoB, um PSOL, por exemplo, eles iam estar de acordo. Porque todos iam estar botando a agenda em prática, independente de ser de forma gradual ou rápida, né? Então, alguns exemplos, eu vou dar alguns exemplos para especificar, né, como que eles fazem isso, para vocês terem consciência. Né? Deixando claro sempre que o objetivo principal, não é o único, mas o objetivo principal dessa agenda, o objetivo principal dessa gente de esquerda é acabar com a família tradicional ocidental. Né? Isso é o objetivo deles principal. A meta principal deles é essa. Não que ele não tenha outras, mas o principal deles é esse, o objetivo principal. Conseguiu isso, já está meio caminho andado para eles. Se eles conseguirem fazer como que é lá no Oriente, por exemplo, no Oriente você tem vários arranjos lá, dependendo do país. Tem país lá que aceita a poligamia, né? Os países árabes, o homem pode casar com várias mulheres, então já é uma família já que não é a tradicional aqui no Ocidente. Você vai lá na China, por exemplo, apesar que eu acho que agora lá mudou essa lei, mas até pouco tempo atrás, por décadas, vigorou a lei do filho único. Então o casal lá na China podia ter somente um único filho. Um único filho.
De forma então que hoje, você vai hoje na China, não existe primos, não existe tios, né? É difícil você ver não existe irmãos. Então, via de regra lá na China hoje, a pessoa ela não tem tio, não tem primo, não tem irmão. Por quê? Por causa dessa questão do filho único, que foi adotado por eles lá. Então lá eles já conseguiram um pouco destruir com a família tradicional. E aqui no Ocidente, a família tradicional é aquela que nós chamamos de família nuclear. Aquela família lá que é composta pelo pai, a mãe, os filhos. Isso aí é a família tradicional ocidental e eles querem acabar com isso, né? Então eles criam várias leis ali. Então você vê ali essa lei a favor do aborto, essa lei das palmadas, a lei do casamento gay, ideologia de gênero. Isso tudo com a única finalidade de acabar com a família tradicional. E criar vários arranjos de família, e esses arranjos estão no mesmo patamar da família tradicional. Essa é a meta deles, acabar com a família tradicional. Criar vários arranjos familiares ali. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que eles já fizeram. Por exemplo, eles criam uma lei hoje, essa lei daqui a alguns anos, ela cria um problema e eles querem trazer a solução para esse problema. Então, para eles o importante é criar o caos, né? Não importa. Você pega, por exemplo, a lei há alguns anos atrás, um pouco mais de uma década atrás, quando o Lula assumiu, uma lei que ele criou ali proibiu por um tempo a criação de novos cursos de medicina. Então ele proibiu que novas turmas de medicina fossem criadas, com a desculpa de que já haviam muitos médicos no Brasil e não tinha mercado para absorver todos esses médicos. Então ele proibiu novas turmas de medicina, para não haver muita mão de obra e pouca absorção dessa mão de obra. Então ele proibiu, por um tempo ele proibiu. Uma década depois, praticamente, o que aconteceu? Começaram a criar esse negócio de mais médicos, trazendo médicos de Cuba, com a desculpa de que haviam poucos médicos no Brasil. Então vocês estão entendendo a contradição? Ele criou uma lei, para no futuro essa lei dar um problema, né? E com esse problema ele resolveu uma coisa que eles queriam. Eles queriam mandar dinheiro para Cuba, não tinha como mandar dinheiro para Cuba. Criaram uma coisa dessa para hoje estar mandando dinheiro para Cuba todo mês. De forma que hoje cada médico cubano aqui no Brasil recebe do governo brasileiro uma média ali de 8, 10 mil reais por mês. Desses 10 mil reais por mês, 2 mil e pouco fica com o médico. 7 mil e pouco fica para o governo de Cuba. Eles criaram uma lei já sabendo que no futuro isso ia acontecer. Eu vou dar outro exemplo aqui. A lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento. Eles criaram o Estatuto do Desarmamento com o objetivo de reduzir a criminalidade. 10 anos depois do Estatuto do Desarmamento, o que a gente tem hoje? A criminalidade explodiu, foi lá nas alturas. Criaram uma lei para combater uma coisa, e essa lei fez justamente ao contrário do que ela se propunha. Vocês estão entendendo? De forma que hoje a criminalidade explodiu, é bem maior do que na década de 80, década de 90. Na década de 80, quando eu era criança, o bandido não entrava na casa de uma pessoa com um morador lá dentro. Ele só roubava na base do arrombamento, quando não tinha ninguém em casa.
Hoje não, hoje eles estão entrando e barbarizando, porque sabem que a pessoa está desarmada. E eles querem isso, eles estão um pouco se lixando para a criminalidade, eles querem que a criminalidade aumenta, para eles isso é bom. Isso é munição para eles. Entendeu? Quanto mais bandido na rua, para eles é melhor, eles querem um caos. Porque eles vão vir com a solução depois, vão vir com direitos humanos, né? E vão vir com uma série de coisas aí. Direitos humanos há 2 décadas, 3 décadas atrás no Brasil, ninguém vinha com esse papo de direitos humanos. Hoje existe isso, essa praga. Então eles criam uma lei, para essa lei no futuro gerar um problema. Outro exemplo que eu vou dar aqui. Eles queriam doutrinar as crianças. Mas só que as crianças passavam pouco tempo no colégio e muito tempo em casa, com os pais ou vendo na televisão. Pouco tempo no colégio. E na televisão o que eles viam? Na minha época eu assistia, era o Jaspion, era a TV Colosso, Show da Xuxa. A criança chegava meio-dia do colégio, tinha programa de TV, programa infantil na TV. A criança chegava no final da tarde, tinha programa infantil. Tinha escolinha do professor Raimundo, né? Tinha o Chaves. Então a criança chegava no colégio, ia ver uma coisa saudável, ia ver desenho, coisa de criança. O governo do PT fez uma lei proibindo propaganda comercial de produto infantil durante os programas, nos intervalos dos programas infantis. Então o programa infantil não podia não podia ter no intervalo comercial de produto infantil, de brinquedo, por exemplo. E o que acontece hoje? Acabou, os programas infantis acabou. Aquele do Silvio Santos que tinha, da Disney, de domingo, que eu assistia, né? Os programas, né, de infantil acabou. Porque quem que vai querer anunciar no intervalo do programa infantil, se não for uma propaganda de produto infantil? Um banco, uma fabricante de automóveis vai querer anunciar para a criança ver? Que interesse que eles vão ter de criança estar assistindo o comercial deles? De forma que com isso acabou a programação infantil no Brasil. E o que colocaram no lugar? Né? Colocaram uma Fátima Bernardes, colocaram uma Malhação. Então a criança chega meio-dia do colégio, vai assistir Fátima Bernardes, que fica mostrando gay, que fica mostrando putaria. A criança chega no final da tarde do colégio, né, 5 horas da tarde, vai assistir Malhação, só tem putaria também. Então eles criaram essa lei, com um objetivo bonito, vamos proteger as crianças. Porque as crianças ficam vendo esses comerciais, aí não tem dinheiro para comprar, aí elas ficam deprimidas, então vamos proibir. O caramba, fizeram isso para acabar com a programação infantil. De forma que hoje acabou. Não tem mais desenho. Você não vê mais. Você vê algum comercial de brinquedo na TV? Um comercial da Estrela, você vê? Da Glaslit, da Gulliver. Você já ouviu falar nessas marcas? O pessoal nem sabe mais que marca, do que se trata essas marcas. Isso para doutrinar as crianças. Eles queriam acabar com o Show da Xuxa. Queriam acabar com a TV Colosso, com o Jaspion. E botar no lugar porcaria. Então é isso. A agenda deles, eles fazem o seguinte. Eles criam leis com a aparência de ser boas, para no futuro essa lei gerar um problema e eles virem com a solução. O que interessa para eles é o caos. É o caos. Então, a gente tem que se alinhar, nós que somos de direita, nós somos conservadores, nós temos que nos alinhar de um modo que nós estejamos conscientes dessa agenda. Então é fundamental quando você vê alguma coisa, algum programa de TV, ou algum político, ou algum movimento de massa, você indagar qual que é a opinião dele sobre a questão do aborto, qual que é a opinião dele sobre a ideologia de gênero, né? Opinião dele sobre leis como a lei das palmadas,
lei sobre casamento gay. Essas são coisas que estão na agenda deles. E não importa quem se reveze ali no poder. O importante para eles é estar mantendo essa agenda em pauta sempre. De forma que se algum dia alguma pessoa contrária a essa agenda, como por exemplo um Jair Bolsonaro, se uma pessoa como Jair Bolsonaro assume, ele quebra essa agenda. Ele não vai ser o salvador da pátria. Ele não vai acabar com a esquerda, mas pelo menos ele dá uma quebrada nessa agenda. E se você quebra uma agenda dessa, né, você atrasa eles em décadas. Eles vão demorar décadas depois para retomar com isso. E é isso que eles não querem de jeito nenhum. Hoje no Brasil não existe partido político de direita. Não existe canal de TV de direita. Eles se infiltraram. Eles se infiltraram em tudo. Porque eles sabem que alguém de direita ali, conservador, vai quebrar a agenda deles. Eles não querem isso. Quando surge alguém, eles boicotam, como fizeram com a Raquel Sherazade, por exemplo. Né? Você vê, a Raquel Sherazade foi proibida de opinar quando ela apresenta o jornal. E eles não fazem isso, por exemplo, com o Boechat da vida. Aquele careca retardado lá. Vive dando palpite, ninguém fala nada, ninguém é contra ele. Mas se surge uma Raquel Sherazade da vida, eles vão e boicotam, porque eles sabem que isso vai quebrar a agenda deles. Eles não querem. Bolsonaro não vai resolver o problema, mas vai dar um break nessa agenda deles. E é isso que eles não querem de jeito nenhum. Isso aí representaria para eles décadas de atraso. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Eles pensam a longo prazo. E o segredo deles, do sucesso deles é esse. É a longevidade. Não importa quem reveza ali no poder, vai estar colocando essa agenda em prática sempre. Seja um esquerdista radical, um esquerdista, né, progressista, vai estar sempre colocando em prática essa agenda. Ou de forma radical ou de forma mais gradual. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Entendeu? Esse que é o recado que eu tinha para passar para vocês. Existe uma agenda que eles seguem. Né? Eles têm o Foro de São Paulo, que é onde eles elaboram essa agenda, que é onde eles entram num acordo com essa agenda. E todos eles põem essa agenda em prática. Então se indaguem sempre, né, sobre o que aquela pessoa que você está apoiando está combatendo. Se ela combate coisas que vão contra essa agenda, é um bom sinal. Agora, se ela aceita coisas que vão a favor dessa agenda, mesmo que seja uma única coisa, aí já é um mau sinal. Esse é o recado que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima.